Pai, nós te agradecemos por esse dia, por essa semana que o Senhor tem nos dado. Que o Senhor opere em nós milagres, maravilhas e que possamos cada dia mais estar andando rumo à manifestação da tua glória. Que estejamos preparados, Senhor, para tudo aquilo que está vindo. Que possamos estar atentos e alertas diante do Senhor. Senhor, livra-nos de todas as operações do maligno. Cobre-nos, ó Pai, com o teu capacete, para que a nossa mente seja purificada e mantida santa diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero que vocês abram a Bíblia em Segunda Reis, Segundo Reis, né? Quer dizer, perdão, Números. Não, perdão, é Segundo Reis mesmo. tá, tá frio, irmão, até para ele pegar aqui o tic-teco. Segundo Reis 25:8. Nós vamos ver hoje, é, vamos ver hoje todas as vezes que apareceu o quinto mês, ou as menções do quinto mês na Bíblia. O que ela traz? Eu sempre gosto de ver, né, dentro de um contexto dos meses, que você vai ver que normalmente toda a questão do quinto mês, ou dos meses que é mencionado nas escrituras, datado, olha, era tal mês, era tal mês, era tal mês, você vai ver que ele vai sempre coincidir, ele vai sempre trazer um ponto, porque acaba trazendo uma influência. Que o quinto mês, nesse caso aqui, ele estava sempre mencionando igual uma atmosfera que pode estar sempre sendo ativada aí nesse quinto mês. Então, em Segundo Reis 25:5, é a primeira menção que aparece do quinto mês, né, específico aí, é, e diz assim: no sétimo dia do quinto mês do ano 19º de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, é, é, e o seu chefe, né, da guarda e servidor do rei da Babilônia veio a Jerusalém e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, e também entregou às chamas todos os edifícios importantes, todo o exército dos caldeus que estavam com o chefe da guarda, arribou os muros em redor de Jerusalém. O, os mais do povo que havia ficado na cidade e os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia e o mais da multidão, Nebuzaradan, o chefe da guarda, levou cativo. Porém, dos mais pobres da terra, deixou o chefe da guarda ficar, alguns para vinheiros e para lavradores. Então, quando nós olhamos aqui, e principalmente a questão, vamos no versículo 13 aqui, eles cortaram em pedaços os caldeus as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, como também o suporte, o mar de bronze, que estava na casa do Senhor, e levaram o bronze para a Babilônia. Então, a primeira coisa aqui você vai ver que é o rapto de todas as coisas e foi queimado a casa do Senhor. Então, nós vamos ver que no quinto mês foi o tempo da destruição de Jerusalém e o exílio, né? Ele começa aí o processo do exílio para Babilônia. Então, essa é a primeira menção. Vamos lá. Segunda menção do quinto mês. É... Abra a tua Bíblia. Só um pouquinho aqui, deixa eu só. Ah, tá.
Está lá em Números 33. Versículo 38. Diz assim: Então Arão, o sacerdote, subiu ao monte Or, segundo o mandato do Senhor, e morreu ali, no 5º mês do ano, 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia do mês. Um segundo ponto aqui, na verdade, a primeira vez que menciona na Bíblia é em Números. Eu só troquei aqui, segundo Reis é a segunda vez. Nós vamos ver que no 5º mês, no 1º dia, Arão é recolhido, ou seja, Arão morre. Então, no 5º mês, nós vamos ver, então, a morte do sacerdote. 2, a destruição do templo. 3, a ida para o exílio. Então, vai anotando aí. Outra menção do 5º mês está em Esdras. Esdras 7. Esdras 7, versículo 7. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo no 7º ano do rei Artaxerxes. Versículo 8. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano desse rei, pois no 1º dia do 1º mês partiu da Babilônia e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do Senhor Deus sobre ele. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então veja, no 5º mês agora, no 1º dia do 5º mês, nós vamos ver que Esdras, que volta para Jerusalém para ensinar o povo. Então, no 5º mês, nós vamos ver aí também agora uma menção de um sacerdote posicionado. Olha que interessante. No 1º dia do 5º mês, um sacerdote disposicionado morre. No 1º dia do 5º mês, um sacerdote posicionado chega em Jerusalém para ensinar o povo. Então, se você parar para pensar, toda essa questão do 5º mês, ele vai estar ligado a uma posição sacerdotal. Vamos lá. Uma outra menção do 5º mês está em Jeremias. Em Jeremias, deixa eu pegar aqui. Jeremias 28:1. Jeremias 28:1. No mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, isto é, no ano 4º, no 5º mês, Ananias, filho de Azur e profeta de Gibeão,
me falou na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e todo o povo, dizendo: assim falou o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: quebrei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que daqui tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando para a Babilônia. Também a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e todos os exilados de Judá que entraram na Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrei o jugo do rei da Babilônia. Então respondeu Jeremias, o profeta, ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e perante todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias, o profeta: amém? Assim faça o Senhor. Confirme o Senhor as tuas palavras com que profetizaste, e torne ele a trazer da Babilônia a este lugar os utensílios da casa do Senhor e todos os exilados. Mas ouve agora esta palavra que eu falo a ti e a todo o povo, para que ouçais. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram guerra, mal, peste contra muitas terras e grandes reinos. O profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra será conhecida como profeta de fato, enviado do Senhor. Então, o profeta Ananias tomou os canis do pescoço de Jeremias, o profeta, e o quebrou, e falou na presença de todos os povos, todo o povo. Assim diz o Senhor: deste modo, dentro de 2 anos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, de sobre o pescoço de todas as nações. Jeremias, o profeta, se foi tomando o seu caminho. Mas depois que Ananias, o profeta, quebrou os canis de sobre o pescoço do profeta Jeremias, veio a palavra do Senhor dizendo: vai e fala, Ananias, dizendo: assim diz o Senhor, canis de madeira quebraste, mas em vez deles farei canis de ferro, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: jugo de ferro sobre o pescoço de todas essas nações, para servir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e os servirão. Também lhe dei os animais do campo. Disse Jeremias ao profeta, o profeta ao profeta Ananias: ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou, mas tu fizeste que esse povo confiasse em mentira. Pelo que assim diz o Senhor: eis que te lançarei de sobre a face da terra, morrerás esse ano, porque pregaste rebeldia contra o Senhor. Morreu, pois, o profeta Ananias no mesmo ano, no 7º mês. Veja, no 5º mês, também nós vamos ver uma guerra profética. Ou seja, há um falso profeta Ananias ministrando uma palavra até mesmo boa, porque a palavra do profeta Ananias era: Deus vai derrotar os inimigos. Irmão, olha aqui. Essa palavra eu creio que todo mundo daria até um glória bem alto de pé, né? Era para glorificar de pé. Imagina, os caras estavam ali passando por uma dificuldade, os caras estavam ali passando por um exílio, os caras estavam passando por uma sentença e uma destruição, e aí levanta um profeta dizendo: olha, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. O negócio vai ficar bom. Deus vai arrebentar o inimigo e vocês vão voltar. Oh, aleluia, né? Aí, de repente, chega um profeta, o profeta Jeremias. E é tão interessante aqui que o profeta Jeremias não estava com nenhuma palavra. Ele não tinha recebido nada da parte do Senhor. E aqui a gente vai entrar um pouquinho nisso. Ele não tinha recebido nada do Senhor até então. Ele já tinha recebido o que já tinha recebido, dizendo: não é bem assim, mas amém. Ele fala assim: olha, amém, amém, que legal, que se cumpra a tua palavra. Porém, todos os escritos proféticos aqui estão falando de destruição, cara. Ou seja, nada está falando de coisa boa. Até agora, se você pegar todos os profetas que passaram antes de ti e antes de mim, é só destruição. Então, meu irmão, vê direitinho aí o que você está falando com o povo. E aí o profeta pega, né? Eu creio que
Eu creio que Jeremias estava fazendo algum tipo de ato profético, alguma coisa, ele pega o jugo que estava no pescoço ali, né, quebra ali, faz aquele ato, faz aquela coisa toda, né, aquele negócio todo. E beleza, Jeremias vai embora, e quando Jeremias está indo, o Senhor fala, volta, que não foi bem assim não. Foi quebrado o jugo de madeira, o canis de madeira, mas agora eu vou colocar o de ferro, porque não é paz que eu estou falando, não, é guerra. Ou seja, vocês ainda estão vivendo tempo de guerra. Então, nós vamos ver que no quinto mês houve uma palavra, uma palavra profética, ou seja, uma guerra profética. No quinto mês é o tempo onde há uma guerra profética, ou o levantar do falso contra o verdadeiro e o desfazer do verdadeiro contra o falso. Então, se você parar para pensar aqui, meu irmão, veja, esse mês está sempre ligado ao sacerdote corrupto e ao sacerdote verdadeiro, ao profeta corrupto, ao profeta verdadeiro, a destruição do templo e o retorno para a construção do templo. Ou seja, ele está sempre falando de dois lados. Vamos ver mais uma menção aqui do quinto mês. Jeremias 52, 12. No 10º dia do quinto mês, do ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradan, o chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também toda a casa de Jerusalém. Também entregou as chamas, os edifícios importantes. Daqui é mais uma menção da mesma que a gente viu ali, lá em cima. Então, ele refere a mesma coisa. Abre aí, Ezequiel 20, versículo 1. Temos mais duas menções ainda do quinto mês. Ezequiel 20, versículo 1. No quinto mês do 7º ano, ao 10 dia do mês, ou seja, no dia 10, que porventura é hoje, então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, fala aos anciões de Israel e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, acaso vieste consultar-me? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vós não me consultareis. Julgá-lo-eis tu, ó filho do homem, julgá-lo-ás. Fazei-lhes saber a abominação de seus pais. E diz assim, diz o Senhor Deus, no dia em que escolhi Israel, levantando a mão, jurei a descendência da casa de Jacó e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. Levantei-lhes as mãos e jurei, eu sou o Senhor, o vosso Deus. Naquele dia, levantei-lhes a mão e jurei tirá-los da terra do Egito para uma terra que lhe tinha previsto, água mana, leite e mel, coroa de todas as terras. Então lhe disse, cada um lance de si as abominações que se agradam, que se agradam os seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mas rebelaram-se contra mim e não quiseram me ouvir. Ninguém lançava de si a abominação de que se agradava os seus olhos, nem abandonava os ídolos do Egito. Então aqui ele está dizendo agora no tempo, olha irmãos, ele estava dizendo agora no tempo de Jeremias ou de Ezequiel. Imagine, ele estava lá agora, no tempo de Ezequiel, e o Senhor, ele se lembra do tempo do Egito ainda. Veja que estava agora no tempo de Ezequiel, e eles foram consultar o Senhor. Chegaram até Ezequiel para consultar o Senhor, ver o que o Senhor estava querendo falar, ou seja, por que desse exílio, por que dessas coisas. E o Senhor falou, mas eles quiseram consultar a mim? De jeito nenhum.
Eu não serei consultado por vocês. Sabe por que eu não serei consultado por vocês? Porque desde o tempo que eu chamei vocês como nação e tirei vocês do Egito, eu falei: olha, eu estou tirando vocês do Egito e eu agora estou sendo Deus de vocês. Mas preste atenção: arranque do meio de vocês tudo que vocês estavam carregando do Egito. Todos os falsos deuses, toda a imundície, toda a desobediência, deixa no Egito. Vocês começarão um novo tempo comigo. Mas eu pergunto, eu estou só conjecturando o que Deus estava falando, estou aqui fazendo uma historinha, né? E aí Deus fala, e aí eu pergunto para vocês, vocês deixaram? Vocês não deixaram. Eu tirei vocês do Egito, tirei da escravidão, mas mesmo assim vocês continuaram com os deuses. Os teus pais vieram fazendo isso, os teus filhos, e aqui chega até vocês. Vocês continuam carregando os ídolos que eu falei para vocês deixar desde a saída do Egito. Irmãos, o Senhor estava apontando aqui no 5º mês a questão das maldições geracionais que ainda estava ativa e estava sendo praticada. Então, no 5º mês, o Senhor expõe mais uma vez o coração do povo, porque eles não quiseram ouvir a palavra do Senhor. E, por último, a menção do 5º mês está lá em Zacarias 7, versículo 3. Zacarias 7, do versículo 1 ao versículo 7, ele está dizendo do jejum que não agrada o Senhor. Ele diz assim, no 4º ano do rei Dário, veio a palavra de Zacarias no dia 4º do 9º mês, que é Quisleu, quando de Betel foram enviados Sarezer e Regem-Meleque e seus homens para suplicarem o favor do Senhor. E perguntaram ao sacerdote que estava na casa do Senhor dos Exércitos e ao profeta, continuaremos nós a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos me veio a mim dizendo, fala a todo esse povo dessa terra e aos sacerdotes, quando jejuares e pranteares no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, acaso foi para mim que jejuaste com efeito para mim? Quando comeis e bebeis, não é para vós mesmo que comeis e bebeis? Não ouviste vós a palavra que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas, que nem se precederam, que nos procederam quando Jerusalém estava habitada e em paz, com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a campanha eram habitadas, as campinas, perdão. Então você vai ver que aqui ele fala sobre a desobediência. Então ele vai dizer do jejum do 5º mês e o jejum do 7º mês. Pois bem, queridos, começamos então aqui, diante desses textos, nós vamos começar a ver que o 5º mês é marcado de perguntas e respostas. O 5º mês é marcado de perguntas por causa de abatimentos, porque o 5º mês ele é marcado por tempos de punição e juízo. Você vai ver que as destruições do templo foram feitas no mês de Ave. Por quê? Porque o Senhor trazia o juízo para uma nação que não ouviu com clareza a voz do Senhor. Uma nação que não ouviu, e o Senhor então trouxe juízo por causa de uma coisa chamada mentira. Irmãos, preste atenção. Eu até comentei esses dias. Toda prática de adultério, muitas vezes nós tratamos a questão do adultério, a questão sexual, a questão da imoralidade. Né? Quantas vezes nós tratamos essa questão do adultério? A pessoa adulterou,
Mas preste atenção, aqui nós vamos falar do adultério físico e adultério matrimonial, né, assim dizendo, e o adultério espiritual. Porque todas as vezes que nós temos um outro Deus, ou nós colocamos ídolos, também cometemos adultério. O próprio Senhor Jesus fala de uma nação adúltera, porque tem se adulterado, ou seja, tem traído o marido, que é o próprio Senhor. Nós vamos ver nos livros proféticos que ele diz exatamente isso. Olha, eu peguei vocês quando vocês nem seios tinham. Vocês estavam largada, jogada, mas eu cuidei de vocês e quando vocês ficaram formosas, vocês adulteraram. Vocês saíram tendo adulterado com Baal e o seu falo. Porque o culto a Baal, querido, é o culto ao falo. Ou seja, é o culto à ereção do pênis de Baal. Já expliquei isso para vocês. Eles tinham cultos com atos sexuais com as imagens. Por isso, a maioria dos cultos pagãos antigos tinha as sacerdotisas. Por quê? Porque precisava do sangue branco para esses cultos. Pois bem, todas as áreas de adultério, seja física ou espiritual, a gente não trata somente a parte sexual, e esse é o problema. A primeira coisa que a gente tem que tratar na vida de um adúltero, querido, é a mentira. Todo adúltero, ele é um baita mentiroso. Todas as pessoas que caem no adultério, a primeira coisa que terá que ser tratado é a mentira, porque ele sempre conta mentiras em cima de mentiras. E são mentiras tão sutil que a pessoa vai contando que até ele pensa que é verdade. Lembre-se, há uma questão dos olhos e de um falso ouvir. O adúltero, ele consegue ir falando, e ele vai falando, e ele vai, não, eu não fiz isso, não, eu não estava pensando isso, não, isso daqui, bicho, nunca falei isso daqui, eu falei, nunca, nem pensei nisso daqui. Ou seja, ele vai falando, e na verdade ele vai achando que aquilo é verdade. Quando a gente vai para as questões espirituais, por exemplo, você vai ver do verdadeiro e falso, do verdadeiro e falso sacerdote. Quem foi Arão? Arão, ele simplesmente, ele recebeu o ouro do povo, ele fez um bezerro de ouro, imagina, querido, ele moldou, ele fundiu um bezerro de ouro, e quando Moisés fala, cara, o que você fez? Eu fiz nada, não, eu só joguei lá, e rapaz, saiu. Nossa, saiu um bezerro, ele estava quase berrando o bezerro, né? Não sei como aconteceu, pensa num trem fantástico, né? Ele surgiu assim, do nada. Parecendo a fênix que surgiu da cinza. Surgiu. Eu não vi nada. Vai para os profetas que nós falamos aqui. O profeta, quando Jeremias fala, cara, Deus não falou isso com você. Deus falou e Deus vai fazer tudo isso daqui. Mentira. Ou seja, o ato do adultério físico e espiritual, querido, só é vencido quando nós vencemos o ato da mentira. E aqui é o ponto central. O pai falou ou não falou? E quando nós pegamos o último texto, que é de Jeremias aqui, que a gente foi lendo, Jeremias? Não, perdão, de Zacarias. Você vai ver que eles estavam dizendo, e aí, Senhor? E aí? O que vai acontecer? Ele falou, olha, deixa eu dizer uma coisa. Esses jejuns de vocês aí, do 5º mês, meu irmão, é jejum de mentira. Não é para mim que vocês fazem isso, não. Não é para mim, não. Isso já virou ritual. Vocês já estão fazendo por estar fazendo. Vocês não estão fazendo por quebrantamento. Vocês estão fazendo porque vocês acham que tem que fazer, porque ficou uma lei. Eu começo a falar, querido, cuidado com muitas coisas que a gente faz. Né? Às vezes, não, vamos proclamar um jejum, porque agora é o jejum de Yom Kippur, é o jejum de que Yom Kippur põe, Yom que tira, é o jejum de não sei das quantas, agora vamos fazer o jejum disso, mas para que você está fazendo isso? Você realmente está arrependido de fazer isso? Você está arrependido ou porque agora chegou o tempo do jejum?
agora chegou o tempo da oração, agora chegou o tempo de fazer isso, agora chegou o tempo de fazer aquilo. Eu estou fazendo porque agora é o tempo de fazer. Não, Deus vai me abençoar. Será que vai te abençoar? Ou será que ele já está tendo nojo disso que você está fazendo? Porque você não passa de um mentiroso, adúltero e mentiroso. Então, o que nós vamos ter que entender que esse mês o Senhor está consertando os nossos ouvidos para realmente ouvir o Pai. Irmãos, lembra que eu comecei a dizer ontem, falando a respeito dos ouvidos de novo, falando acerca da imagem, e preste atenção, esse mês o próprio Deus ele está sempre acentuando uma coisa. A quem vocês estão ouvindo? Profetas, quem vocês estão ouvindo? Sacerdote, quem vocês estão ouvindo? Tire a mentira do ouvido de vocês. Tire a mentira da boca de vocês. Para de mentir. Como é terrível isso. Às vezes, várias vezes, as pessoas falam, né? E falam, cara, eu nunca falei isso. Não, eu nunca fiz isso, meu Deus do céu. O que é isso? Quem já conviveu com gente assim, né? Coisa mais terrível que tem. A pessoa fala e você fala assim, cara, mas por que você falou isso? Não, eu nunca falei isso, não. Pai, eu falei, não, nunca, nunca. Essa é a vida do adúltero. O adúltero está sempre enganando. E o Senhor está tratando no quinto mês exatamente o adultério. E a punição do adultério. Amém? E a punição da desonra. Veja, Simeão foi um filho que desonrou. Um filho que desonrou a imagem de um pai. Então, esse quinto mês, querido, está marcado como um tempo de desonra. Ou por aqueles que têm um coração verdadeiro que honra. Então, esse é um tempo onde eu estou em um nível de honra ou desonra. Se eu honrarei o pai por causa da verdade, ou eu desonrarei o pai por causa da mentira. Onde eu falarei a verdade e andarei na verdade, ou eu estou me dilubriando na mentira que até eu estou acreditando nessa mentira. Então, uma das coisas aqui nós vamos ver que veio a destruição por causa do adultério espiritual e do adultério físico. Mas o quinto mês é marcado pela verdade. Amém, queridos? Que a verdade possa ser emitida no teu coração, nos teus ouvidos, e que toda mentira que foi posta e que possa estar sendo usado como hábito de vida, isso terá que ser arrancado da tua cabeça, do teu coração, da tua boca, dos teus olhos, dos teus ouvidos, porque a mentira traz desonra. Nesse mês, o que nós vamos ver é filhos que estão trazendo uma imagem do Pai. Você é a imagem de alguém. Irmãos, você é o reflexo de alguém. Você é a imagem de alguém que criou e fez. Comece a observar o que você faz, você vai ver o que você faz está totalmente ligada àquilo que alguém te ensinou a fazer. Não, isso aqui eu faço. Não faz, meu irmão. Você tem alguém que você teve uma inspiração e você acaba sendo a cópia disso. E todas as vezes que você faz mal feito, você está manchando a imagem daquele que te ensinou. Então, o filho, na verdade, é o reflexo do pai. E todos os filhos que fazem isso errado ou profanam, eles não mancham só ele, eles mancham também aqueles que enviou. Por isso Jesus diz, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Eu não estou aqui pelo meu nome, eu estou fazendo por aquilo que meu Pai. Ou seja, Jesus ele sempre vem falando, eu estou representando aqui a obra do meu Pai. Então você, querido, é a continuação de um Pai. Mas se você está andando em práticas de mentira, você está continuando, na verdade, o pai da mentira. E aqui entra a quem você está sendo a imagem e que obra que você está colocando. Então, que o Senhor quebre todas as palavras de mentira que possa ter entrado no teu coração
e que o Senhor possa recolher todas as palavras de mentira que possa ter saído do teu coração. Amém? Que o Senhor possa conduzir, que esse será a temporada onde o Senhor alinhe o nosso coração. Veja, Esdra, como sacerdote, ele entra com o coração disposto a obedecer a palavra. Arão, o sacerdote que não estava disposto a obedecer a palavra. No 5º mês, a menção disso. Próximo, os profetas que não estavam dispostos a ouvir a verdade. Jeremias, que estava disposto a falar a verdade, custe o que custar. Então a gente sempre vai ver esses dois pontos, a mentira e a verdade. E nós entramos então no mês de Ave, e eu trago hoje aquela mesma palavra. Irmãos, a quem você está ouvindo? Quem você está ouvindo? O pai da verdade ou o pai da mentira? A quem você está ouvindo e a quem você está querendo enganar? Essa é a palavra. Como eu digo, a maior dificuldade de um adúltero, seja físico ou espiritual, é vencer a mentira. Não é nem vencer a pornografia, não é nem vencer a imoralidade sexual. A maior dificuldade é vencer a mentira. Todas as pessoas que fluem nisso também fluirão em uma vida mentirosa. Que o Senhor possa trazer luz em nome de Jesus. Amém? Um dos pontos principais também está no estabelecimento da lei do Senhor. Princípios e leis que foram quebradas. Princípios que não foram obedecidos. No 5º mês é marcado de princípios que não foram obedecidos. Ou seja, a voz do Pai que não foi ouvida. Então, duas coisas eu quero tratar com vocês. Filhos que trazem uma má imagem da figura de um pai. 2, os princípios da palavra que está sendo destruído. O 5º mês é marcado de um conserto. Por quê? O 6º mês ele trata, então, o mês de Elu. Eu sou ou eu estou no meu amado e o meu amado é ou está para mim. Então ele fala da unidade. Vamos lá, 4º mês fala ou eu visiono Jesus ou Tamuz. No 5º mês eu obedeço Jesus ou Tamuz. E no 6º mês eu entro para a intimidade com Jesus ou Tamuz. Você viu que ele começa a fazer a separação, meu irmão. Agora, no 6º mês termina de quem eu fiquei com a semente para gerar. Porque para o 7º mês começa agora o trazer para a terra. Então a gente vai ver um caminhar. Quem está entrando no meu coração e quem está semeando a minha vida? A verdade ou a mentira? A verdade ou a mentira? A luz ou as trevas? Deus ou o diabo? Quem está semeando? Eu vou até tirar Deus. Jesus ou Tamuz? Jesus ou Cronos? Então a gente a gente entra nessa questão. 4º mês, eu decido quem eu vou adorar, que é o mês de Tamuz. 5º mês, no mês de Ave, então se eu vou adorar, eu vou ouvir, que a adoração, que não tem nada a ver com quem eu me prostro, mas é quem eu obedeço. Então, quem eu vou obedecer no 5º mês? O pai da verdade ou o pai da mentira? No 6º mês é em que cama e leito eu vou me deitar para ser semeado? Porque o 6º mês é Elu, é entrar nas recâmeras, o Senhor, o Senhor está no campo. E no 7º mês entra, então, o tempo do desatar e do aflorar, do manifestar, que é a segunda primavera, né? A primavera do hemisfério sul nosso aqui, que começa, então, o 1º mês do calendário civil do calendário hebraico. Então, o que nós vamos pegar aqui é vencer a mentira. Nesses próximos dias aqui, nós vamos falar desses dois pontos.
Pessoas que trazem uma má imagem, que destrói a imagem de um pai, porque os filhos, veja, quando o Senhor diz, ele diz, olha, eu envio vocês, e vocês vão representar a mim como eu represento o pai. Ou seja, é uma representatividade. Irmão, isso é muito sério. Isso é muito sério. Como isso é muito real. Eu vejo as pessoas que começaram a fluir de uma maneira errada. A primeira coisa que eles querem fazer é denegrir a imagem daquele como que diz? Que era o que é o pai ou alguma coisa. Porque quando nós começamos a olhar para isso, você vai ver que nesse mês, ele está ligado a Simeão, o filho que desonrou a imagem de um pai. Então, na verdade, esse mês, o que está entrando, querido, é as falsas imagens da paternidade e o que você pensa daquele que é paternidade, seja física, espiritual, o teu pai, que é Deus. E o segundo ponto, as leis que nós não estamos mais obedecendo. Em que sentido? A obediência à palavra e princípios que nós estamos quebrando. O quinto mês é marcado por isso. Por isso eu oro por você em nome de Jesus, pedindo que o Senhor restaure os teus ouvidos, que o Senhor restaure os teus olhos, que o Senhor restaure a tua fala, que o Senhor tire toda mentira que possa ter entrado no teu coração, que o Senhor possa te fazer falar a verdade e viver a verdade. Se você, por motivo um ou outro, está vivendo essa prática do adultério físico e espiritual, eu declaro em nome de Jesus, vença a mentira. Vença a mentira. Toda mentira, toda falsidade, tudo aquilo que entrou no teu coração, seja destruído. Nós declaramos que a verdade perdure e entre no teu coração de uma forma poderosa. Amém? Que o Senhor te dê graça e unção para poder viver a plena verdade. Que a verdade venha à luz e expõe o teu coração, porque esse é o mês que o Senhor Jesus está expondo o coração do povo, da igreja, dos filhos. Esse é o tempo onde o coração dos filhos foram expostos. Começa com Simeão. O coração de Simeão foi exposto, porque o pai diz, vamos fazer isso. Sabe o que é isso? O pai diz assim, quer dizer, os filhos cheguei, pai, o que a gente vai fazer? O pai diz, nós vamos para lá. E eles dizem, não, tá errado, nós vamos fazer assim. Ou seja, então por que você me perguntou? Já tive umas peças assim. Ah, não sei o que nós o que eu faço? Você faz assim. Não, eu vou fazer do jeito que eu quero. Então por que me perguntou? É porque pergunta, então. Então, a questão, querido, eu só estou perguntando, mas eu já sei o que eu vou fazer. Eu digo que obedeço, mas no fundo eu ando pelos meus próprios desejos e por aquilo que eu penso ser verdade. Então eu não tenho um ouvido aguçado. E eu vou dizer, meu irmão, quem não tem um ouvido aguçado para ouvir e obedecer, também não tem uma boca fiada para confrontar as trevas. O que eu já vi de gente passando vergonha com o demônio, ou até mesmo o reino espiritual, ficar travado em momentos. Por quê? Porque não conseguiu ouvir. É bom para falar, mas não consegue ouvir com excelência. Que o Senhor aguce o teu ouvido, querido. A maior coisa que você precisa é ter uma direção clara. Só saia para ensinar quando você aprender a ouvir. Só saia para ser um mentor quando você aprender a ser um bom discípulo. Só saia para querer ser um pai quando você aprender a ser um bom filho. Aprenda a ouvir para depois saber falar. Amém? Como eu digo, todas as pessoas, na sua grande maioria, que tem problema de surdez, também vai ter problema de fala. Quando a gente fala do surdo mudo. Por quê? Porque aquele que não sabe ouvir, provavelmente não vai conseguir vocalizar também nenhuma voz.
E era isso que o Senhor estava confrontando no 5º mês. O sacerdote que não ouviu o Senhor e corrompeu o povo contra, ou colocando aqui, o sacerdote que estava honrando o Senhor e obedecendo. O profeta que não estava ouvindo Deus, estava falando um monte de asneira, mesmo que seja coisas boas, e o profeta que estava falando e trazendo uma direção clara. Então, esse mês é marcado daqueles que ouvem por aqueles que não ouvem. Sabe o que eu estou dizendo, querido? Daqui para frente é o tempo que o Senhor separa os que ouvem dos que não ouvem. Daqui para frente é o tempo que o Senhor separa aqueles que realmente entendem a voz de um pai e sabem andar nos conselhos daqueles que ouvem a voz do seu coração e faz o que bem entende. Então, esse é o tempo que o Senhor começa a separar para poder trazer um outro nível de semeadura. Que o Senhor te dê bons ouvidos, que o Senhor te dê bons ouvidos e que toda contaminação nos teus ouvidos caia por terra. Amém? Eu te abençoo em nome de Jesus. Fiquem com Deus, querido. Shalom, shalom.